bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. A nossa vida de oração, de jejum também, nós temos que viver sim. Semana passada teve uma semana de oração lá com os jovens, e eu gostei quando uma das irmãs cantora da nossa igreja, que é muito conhecida, que as irmãs até louvaram o hino dela, que é extra, e ela estava falando com os jovens. Eu agradeci que minha filha estava ali, prostrada dentro de casa, e eu disse: menina, você não vai para a igreja? Os jovens estão na igreja. E ela disse: não vou, e ficou parada. Sábado de manhã, já começando as atividades com os jovens, nesses dias que passaram o carnaval. E eu disse: Jesus, minha filha, Senhor, minha filha, você me prometeu essa criança. Você me deu quando eu não tinha condições de gerá-la, Senhor. Você deu nome a essa criança. Você tem falado com ela desde os 3 anos. 6 anos batizou com o Espírito Santo. E vim trazendo e falando com Deus: Senhor, toma minha filha nas tuas mãos. Esse momento presente não pode prevalecer na vida da minha filha. Quando foi 10h30, só o Senhor mesmo para fazer ela ligar para alguém da igreja. E aí estavam na igreja, no movimento, numa alegria, e disseram: tem vaga aqui, porque tem igrejas de longe que não vieram, e vai abrir um acampamento para o pessoal local. Mas já fizeram a tua inscrição. Eu disse: Jesus, irmãos, não vamos ofuscar o nosso presente, porque ainda que pareça que a nossa luta, a nossa caminhada tem sido em vão, o Senhor está vendo nós à frente para nos dar vitória. E aquilo que a gente não pode fazer, com certeza Ele vai fazer. O que eu e você temos que fazer, eu temos que fazer, eu e você. Mas aquilo que pertence a Ele vai mover os céus e a terra, porque Ele ainda é o mesmo para dar vitória ao teu povo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, ela juntou a roupa, ela fez uma mala, e eu e minha mãe ajudamos. Faz a mala para poder ir, não desanimar. Quer levar o quê? Leva. E quando foi de noite, levamos o edredom. E ela disse: nunca mais eu perco um trabalho desse na igreja. E eu glorifiquei a Deus. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, tem irmãos no nosso meio, sentados na igreja, sem perspectiva nenhuma do momento presente. Nem do momento presente agora, para dizer: sou um cristão, sou um servo de Deus. Porque na sexta-feira ela estava com a filha de uma irmã. Quando foi no sábado, que ela já estava na igreja, a filha da irmã aparece: ah, tia Esther está aí. Eu falei: eu estou na igreja quando eu orei. Eu falei: ai, Senhor, estou igual a Ana. Senhor, gemi, mas estou igual a Ana. Cadê meu Samuel? Está na casa de Deus. Lá vem a filha da irmã fantasiada. Fantasiada, eu sei que a minha cai dentro. Eu sei, a gente conhece, irmãos. E eu disse: Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque o meu Samuel está dentro da tua casa. Senhor, Ele não vai deixar meu Samuel se contaminar com ninguém, porque foi semente que tu me deste, Senhor. E Jesus renovou com o Espírito Santo. Já foi convidada para cantar não sei aonde, porque a mamãe, se cantar, você não tem que fazer um bom no templo. Mas ela, o Senhor deu um dom do louvor para ela. Louvado seja Deus. Irmãos, eu agradeci a Deus, porque eu me entristeci. Eu disse: Senhor, toda essa família nas tuas mãos. Como é que permite isso, Senhor? E a menina fantasiada, vai para lá e vai para cá, e toda hora ela já voltou. Eu disse: não, minha filha, está na igreja, você não quer ir? Não, tia, eu não quero não. Aí quando eu olhava, estava lá a fantasia no corpo daquela menina. E eu disse para Deus: não deixa minha filha cair neste laço, porque quando eu aceitei Jesus, nós já estamos na casa de Deus, irmãos. Nós já estamos purificados pelo Senhor. E nós temos que ser aqui como Débora, no versículo 4. Débora profetiza. Irmãos, e para a gente continuar na nossa vida, na nossa visão correta de Deus, nós temos que ser profetas do Senhor. Nós temos que ser, e somos. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, batiza. Clama, porque eu pedi nova convertida e fui batizada na cozinha da minha casa. E o Espírito Santo ainda é derramado na cozinha
cozinha, no banheiro, no supermercado, no banco, na igreja. O Espírito Santo ainda é derramado para aqueles que creem. De repente você não foi porque você fica tímida, porque você fica preocupado com que língua você vai falar. Deixa Deus te dar a língua que Ele quer. E se encha do Espírito Santo. Vai viver o novo da novidade de vida com o Senhor. Pula na presença de Deus. Louve na presença de Deus. Porque não existe coisa melhor. Eu pelo menos pulei tanto lá no carnaval. Pulei tanto igual cabida que eu não queria que acabasse. E porque hoje não me encher com o Espírito Santo de Deus. Sentir alegria, sentir paz. Não precisa de dinheiro, não precisa de milionários, mas precisamos da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos fazer nova criatura nessa terra e não se conformar com esse mundo de pecado que vai entrando dentro da nossa casa através de televisão, através de comportamento, através de linguagem. Deixa quem quiser falar que você é cafona, mas você tem uma língua erudita que o Espírito Santo te deu e me deu, porque a gente está vivendo um presente na esperança de um futuro. E esse futuro não é só na Nova Jerusalém, não. É no tempo presente nesta terra que Deus tem prometido para a sua igreja. E não é de qualquer maneira que Deus vai nos dar. E o profeta é aquela pessoa que está intimamente ligada com Deus. Ele é tão ligado com Deus que ele é o porta-voz de Deus para trazer mensagens de advertência branda, ou trazer uma mensagem predita de algo que ainda vai acontecer, como Débora falou para Baraque. Olha, Deus está mandando você se levantar. Ah, mas como que é isso? Olha as condições como é que está. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite, é tempo da igreja se levantar. Não importa o que você está enfrentando na sua casa. Não importa o que você está enfrentando no seu trabalho. Não importa o que você está enfrentando na igreja. É tempo de você se levantar. Porque Deus quer levantar os profetas dessa terra que vêm com mensagem de coragem para te tirar Baraque do anonimato, para fazer Cícera ir para o chão e para fazer uma nação. Seja a nação sua casa, seja a nação Brasil, seja a nação a igreja, que através de mim e de você nós vamos levantar outros que virão, 10 mil, 5 mil, virão debaixo da graça do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Deus. Aleluia. E a diferença é que Débora era uma mulher profetiza. E nós estivemos no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, e queremos aproveitar o momento para parabenizar as mulheres. E nesse dia na nossa filial, nós estamos orando pelas mulheres, seja bebê, seja criança, seja pré-adolescente, adolescente, mulher, idoso, não importa, nós estamos orando pelas mulheres. Sabe por quê? Porque quando Deus usou o verbo para criar a mulher, Ele deu o verbo parar. Significa uma auxiliadora necessária, não para destruir bebês, não para destruir famílias, casamento, prostitutas, vadias, não, mulheres que Deus pode contar para mudar uma família e uma sociedade. E o diabo está aí brincando desde o início, quando Eva deu noção àquela voz maligna naquele jardim. Aleluia, mas a nossa habitação tem que estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Seja o que estiver acontecendo no mundo, vamos clamar: Senhor, guarda a minha casa. Tu guardaste a casa dos teus servos no Egito. Senhor, coloca a marca do teu sangue na minha casa. Senhor, coloca os teus anjos em batalha. Senhor, guarda, porque a nossa casa, a minha vida, a tua vida, a vida dos nossos filhos, quem é que diz que não está vulnerável a tudo que Satanás quer fazer? Mas debaixo da potente mão de Deus, irmãos, há diferença entre a nossa casa e a casa dos outros. E vamos clamar, irmãos, pela casa dos outros também. Senhor, salva minha vizinha. Jesus, toma minha vizinha nas tuas mãos. Esta semana, vocês conhecem a criatura, estava lá brigando com o marido da irmã que não é crente, por causa de bola no prédio. A gente mora num conjunto habitacional. E eu disse: Jesus, a tua serva tem tanta luta com esse marido, meu Deus, que ela toma até remédio de tarja preta. E a outra
irmã que mora em cima, brigando com o marido dessa irmã. E vai jogar bola assim, lá pela janela. Aí fica assim, né? Que é tudo que o diabo gosta, né? Vai jogar bola assim, que quebrar eu pago, que não sei o quê. Eu falei, Senhor, janeiro, eu disse, Jesus, os teus servos nas tuas mãos. Se aquela tua serva já passa tanta luta, e se depender desta família, aquele homem não se salva, por causa do mau testemunho. Irmãos, nós não somos mal necessários nessa terra, nós somos bem necessários. Temos necessidade de ser uma bênção na nossa casa, uma bênção na nossa família, uma bênção na nossa sociedade. Quem é aquela moça? Quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? Servo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, pelo meu nome sereis conhecido. Mas de que forma nós estamos sendo? Nós estamos propagando o nome do Senhor na terra. Como tem pessoas dando mau testemunho. E infelizmente tem um que, eu vou dar meu cartão. Eu vou dar meu cartão, porque desse jeito não dá. Não entrega seu cartão não, meu irmão. Não entrega seu cartão não, minha irmã. Fica firme. E o céu? E o céu? E a sua visão futurista? Como é que está? Eu quero ir para o céu. Eu passei por um problema sério de família. E eu vi ali Satanás armando de novo para me jogar no mundo e eu fazer as coisas que eu fazia. E eu disse para Jesus, eu não quero voltar ao mundo. Aleluia! Senhor, eu não quero. Não quero voltar à roda de samba. Não quero ser destaque de escola de samba. Não quero mais beber cerveja, Senhor. Não quero mais viver no meio daquele povo. Senhor, mas olha o que está passando na minha vida. Eu preciso que tu venhas agir. Fale claramente nas tuas orações. Às vezes tem oração tão hipócrita e quer que Deus nos ouve. Não, nós temos que ser sinceros e verdadeiros, porque Deus tem um coração sincero. E tem pessoas oprimidas dentro da casa de Deus, doentes, dependentes de remédio, porque não sabe se derreter, se derramar, abrir a boca e ser sincero nas suas orações. Mas sabe prejudicar o irmão, sabe fazer a fofoca do irmão, sabe falar mal do pastor, mas na hora de orar e dizer, Senhor, há um grande mal em mim, tira isso. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de se apresentar diante daquele que nos purifica com o seu sangue, com a sua palavra, com a sua presença, de mudar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não temos coragem. Aí nessas horas nós somos covardes. Mas para prejudicar o membro da igreja, para prejudicar o vizinho, nós somos valentes. Não é essa valentia que Deus está apontando. Não é essa valentia que faz com que o presente vá nos levar a uma vida de vitória no futuro. Não é isso, irmãos. E tem muita gente enganada, tomando santa ceia com pecado, com mágoa no seu coração. Você não está de olho num bom futuro. Você não está de olho num bom futuro. Só sabe falar que fulano precisa de libertação. Nós precisamos de libertação. Enquanto estamos nesse mundo, precisamos ser libertos. Porque a salvação é um processo, irmãos. Como foi difícil me libertar do carnaval. Eu falei aqui, fui lá visitar minha tia. Esquindou, tinha, acabou. Fui para o esquindou, dondô, e Deus falou comigo dentro daquele clube lá em Olaria. O que você está fazendo aí? Sai daí. E eu me olhei, estava de choque, que não tinha mais fantasia para mim, não tinha mais nada. Eu falei que eu não ia brincar carnaval. Eu tive um encontro com Jesus. E ali eu fui, me deixei levar pela minha tia. Graças a Deus ela está caminhando com Jesus com muita dificuldade, mas está. Irmãos, e o Senhor falou comigo naquele clube no dia de carnaval. E eu disse, Senhor, não deixa ninguém me ver, porque eu mesmo estou me sentindo envergonhada com a minha vestimenta. E eu saí do clube até o conjunto onde eu moro, pelo menos não encontrei ninguém, eu olhava pelas janelas, não vi ninguém, minha casa todos dormindo. Ali eu tirei aquela roupa, tomei um banho, dobrei meus joelhos e disse, nunca mais eu quero saber de carnaval, Jesus. Nunca mais eu quero saber dessas práticas mundanas. Porque carnaval, outra coisa não me acontece.